Olá pessoal, tudo bem? Bom te ver, bom revê-los. Veja só, hoje de novo estamos contando com a presença do professor Torquato. Hoje a gente está começando a primeira unidade, primeira aula da primeira unidade. Desculpa, da segunda unidade, ok? Circuito elétrico e corrente elétrica. O pessoal já sabe, né, Gelson? Estaria aqui do lado, qualquer dúvida, manda pra gente, hein? Boa aula! Bom, galera, valeu. Vamos para o nosso momento de exposição. Olá pessoal, tudo bem? Saudade de vocês. Essa unidade agora, a gente vai trabalhar um pouquinho com termodinâmica, com eletrodinâmica, ou seja, as cargas elétricas em movimento. A gente já havia falado de eletrostática, agora a gente vai trabalhar com eletrodinâmica. A gente vai começar exatamente a aula de hoje falando de corrente elétrica, ou seja, os elétrons em movimento. Porque eletrostática, a palavra estática significa parado e dinâmica significa em movimento. Então a gente vai estudar as cargas agora em movimento. Que carga é essa que pode se movimentar para um lado e para o outro? Essa carga é a carga negativa chamada elétron, por isso é que a gente chama de corrente elétrica, por conta dos elétrons, certo? Bom, vamos lá para o nosso momento de exposição. Vamos acompanhar aí o slide, certo? Bom, como sempre, a gente começa apresentando para vocês a nossa equipe de professores de física. Professora Dilcléia Oliveira, Joelson Batista, que sou eu, professor Luiz Odizo, professora Neide Pinheiro e professor Torquato Lima Júnior, que está na nossa assistência no dia de hoje. Todos nós somos coordenados pela professora Raquel Aranha, beleza? Bom, vamos lá. Como eu já disse, hoje eu, Joelson Batista, estou no vídeo e professor Torquato Júnior está na assistência. Eu sei que vocês gostam sempre de copiar, então vamos copiar aí, ó. Primeira aula da segunda unidade. Qual é o tema? Circuitos elétricos, corrente elétrica. Circuitos elétricos, corrente elétrica. Exato, aí. O professor Torquato já colocou aí para vocês, tá bom? Vamos aí seguir adiante. Falar sobre os objetivos da aula. Primeiro, compreender os efeitos biológicos da corrente elétrica, ressaltando a necessidade da utilização de para-raios, aterramentos e blindagens como forma de garantir a integridade física das pessoas. E definir corrente, potência, resistência elétrica, resistividade e utilizá-las para interpretar fenômenos elétricos, ok? Bom, galera, vamos começar aí com vocês com um questionamento. Isso que eu estou mostrando a vocês é um circuito elétrico, tá bom? Mas observem que a lâmpada não está acesa. Por que a lâmpada não está acesa, hein? Me digam aí, por que a lâmpada não está acesa? O que seria necessário para que ela acendesse? Falta de eletricidade, não tem corrente, não é? Ligar a tomada, pessoal, aí, ó, de alecrim. Exato, sem energia, porque o circuito está interrompido, pessoal de Suzinho. Perfeito, é isso mesmo, pessoal, o circuito está aberto. Significa que vocês já entenderam isso. É isso aí, pessoal, olha só. Olha a tomada aí. Se a gente for olhar, ela não está ligada, a fiação não está ligada à tomada, então o circuito está aberto, não está fechado. Perfeito, certo? Então, obviamente, o erro está aí. Então, por isso ela não acende, porque a gente vai descobrir que para a lâmpada acender vai ser necessário haver uma corrente elétrica circulando o meu circuito, tá? O circuito que aí é composto, nesse caso, pela lâmpada, pela fiação e pela tomada, tá? Bom, o circuito elétrico, ele é composto de pelo menos 3 elementos, certo, pessoal? Quem são os 3 elementos que compõem esse circuito elétrico? Primeiro, o gerador. O que a gente chama de gerador no circuito elétrico? O gerador pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, pode ser a corrente elétrica da sua casa. Isso é que a gente chama de gerador, é aquilo que vai lhe dar a corrente elétrica, que vai lhe fornecer os elétrons, certo? Também nós temos o condutor, o pessoal ali, ó, de Canarana já falou também do condutor. Dos receptores,
tá? A gente não vai chamar de receptor, a gente vai chamar de carga. Nesse caso, o gerador seria a tomada, o condutor seria a fiação, pessoal, e a carga vai ser a nossa lâmpada. Ó, observe que esse circuito, ele tem uma chave. Essa chave aqui, ó, pessoal, ela pode ficar aberta ou ela pode ser fechada. E quando a gente fecha essa chave, a gente, teoricamente, está fechando o circuito. Além disso, claro, como vocês me disseram, não estava na tomada. Olha o que eu vou fazer, vou colocar na tomada. Então, o que é que eu fiz? Vamos lá ver de novo. Fechei a chave e completei o meu sistema. Agora a lâmpada acendeu, certo? A lâmpada acende porque a chave faca, é isso mesmo. Vamos lá, ok? Então, o que eu disse? A tomada é o gerador, de onde está vindo a corrente de elétrons, certo? Quem lhe fornece essa corrente de elétron, tá? Eu também amo essa aula. A carga é exatamente aquilo que a gente vai querer fazer funcionar. Exemplo, neste caso, é uma lâmpada, mas em sua casa, a carga pode ser o liquidificador, pode ser a geladeira, certo? Pode ser o televisor, isso é a sua carga, tá bom? E o condutor, claro, é a fiação. A fiação é aquilo que a gente chama de condutor. Então, lembre, no circuito eu preciso ter o gerador, preciso ter a carga e preciso ter o condutor, tá? Isso é o que a gente vai chamar aí de circuito elétrico. Mais adiante a gente vai conhecer que nesse circuito elétrico a gente vai falar que ele precisa ter um capacitor, que a gente até discutiu na primeira unidade. A gente vai inserir o capacitor aí nesse circuito, vai inserir uma resistência, certo? Então a gente vai ter uma série de elementos nesse circuito, tá bom? E claro, nesse caso, há uma orientação do movimento dos elétrons. Quando você orienta os elétrons, pessoal, a gente passa a ter uma coisa chamada corrente de elétrons, ou seja, corrente elétrica, tá? Bom, e isso assegura a transmissão dessa corrente, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do circuito. Ele diz aí, um circuito é um trajeto condutor completo entre um terminal positivo e um negativo. Convencionalmente, a corrente passa do positivo para o negativo, embora a direção do fluxo de elétrons seja, na verdade, do negativo para o positivo. Ouçam aí, olha o que ele está me dizendo, que o circuito é um trajeto condutor completo entre um terminal positivo e o terminal negativo. Onde está o terminal positivo e o terminal negativo? No meu gerador. Mas a gente convencionou dizer que a corrente elétrica sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Mas na realidade não é isso que acontece não, gente. Na realidade o que acontece é os elétrons saem do polo negativo e vai para o polo positivo. Então a gente chama isso de corrente real. A corrente real sai do polo negativo para o polo positivo, mas a gente vai usar no sentido oposto, no sentido contrário, que a gente vai chamar de sentido convencional ou corrente convencional, tá ok? E eu vou explicar daqui a pouco por que isso, tá? Essa corrente de elétrons, gente, pode ser passada por um fio, é verdade, mas tem algumas soluções também que podem transmitir corrente elétrica, tá? Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos como vinagre, sabão, açúcar, leite de magnésia, tá? A gente vai descobrir que alguns materiais, algumas soluções ácidas, soluções básicas e soluções salinas, ou seja, solução com ácido, com base e com sal, eles são bons condutores de corrente elétrica. Por quê? Porque vai existir uma coisa chamada dissociação iônica. Eles vão se dissociar em íons positivos e íons negativos. A gente vai ver isso um pouco mais adiante na aula de hoje, tá bom? Bom, vamos lá. A pergunta é, de onde os aparelhos elétricos e eletrônicos recebem energia? Quem que dá energia a esses aparelhos elétricos e eletrônicos? Quem que dá a eles essa energia? Essa energia tem que vir de algum lugar.
Essa energia vem de onde? Essa energia está vindo do gerador. Perfeito, galera. Vem do gerador. Pessoal de Pedra, de Morrinho, isso mesmo, do gerador. Perfeito. Pituba, o movimento dos elétrons a gente vai chamar de corrente elétrica, tá bom? Mas, por enquanto, quem fornece a gente essa energia é o gerador, quem gera a energia. O que é o gerador, professor? O gerador é aquilo que eu falei, a bateria de um carro, a pilha que você usa para fazer funcionar a sua máquina fotográfica, um carrinho, certo? O gerador, sim. Bom, como essa energia chega aos componentes do circuito, ou seja, como é que ela chega lá? Como é que eu faço para essa corrente sair do gerador e ir até a minha carga, ou seja, para ir até a lâmpada, certo? Para ir até o liquidificador. O que é que eu utilizo para essa energia chegar lá? Através dos fios, e os fios são condutores. Você sabe por quê, pessoal? A maioria dos fios, a que a gente utiliza como condutor, são materiais o quê? Metálicos, certo? Então, esses fios, e a gente normalmente usa o quê? O cobre, mas só pode ser cobre? Não, tem que ser um material metálico. Pode ser ferro? Pode. Pode ser ouro, prata? Pode sim, qualquer um deles. Então, a grande parte, na verdade, por que a gente usa cobre? Porque é um metal que tem um bom condutividade e, além do que, é relativamente barato. Então, o custo-benefício vale a pena, tá? Então, de fato, como é que essa energia chega aos componentes do circuito? Chegam através dos condutores, certo? Beleza, ok? O que são fios condutores? Sim, condutibilidade ou condutividade, tanto faz, tá, pessoal? O que são fios condutores? O que é que são fios condutores? O nome já fala, aquele que permite, que facilita a passagem da corrente elétrica. Ele conduz energia elétrica de um ponto para o outro. Então, eles são condutores elétricos, tá? Beleza. Nos materiais condutores, o que facilita a corrente elétrica? Por que os fios metálicos são bons condutores? É simples, pessoal. Porque os fios metálicos, eles têm os chamados elétrons livres. Os elétrons da última camada, lembra lá de química, quando a gente divide em camadas a distribuição eletrônica? Aquelas camadas K, L, M, N, O, P, lembra disso? Os elétrons da última camada são elétrons que estão mais distantes do núcleo. Então, a força de atração do núcleo sobre eles é menor. E os metais são elementos químicos que têm um raio muito grande. Então, os elétrons ficam relativamente afastados do núcleo. E isso faz com que seja mais fácil deslocar esses elétrons da última camada. Então, por isso é que eles são bons condutores, porque os metais têm os chamados elétrons livres. Tá ok? Tranquilo? Bom, então vamos lá. De novo, de onde os aparelhos elétricos e eletrônicos recebem energia? Vocês já me responderam. Recebem do gerador. Como essa energia chega aos componentes do circuito? Você me disse, ela chega através dos condutores. E o que são fios condutores? São aqueles que permitem, que facilitam a passagem da energia elétrica de um ponto para o outro. E ele pergunta dos materiais condutores, o que facilita a corrente elétrica. Quando a gente fala de material metálico, o que facilita a passagem da corrente elétrica são os elétrons livres da última camada, que deixa com que esses elétrons passem facilmente de um ponto para o outro, ok? Bom, galera, lembrar, o que é, a gente está estudando agora essas cargas elétricas em movimento. Então, o que eu disse, essa parte da física é chamada de eletrodinâmica. E o que é eletrodinâmica? É o ramo da eletricidade que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento, tá? Vamos lá. Galera, percebam o seguinte, aí é uma representação de uma bateria, como uma bateria de carro, de moto. Você notou que tem um polo positivo e um polo negativo. Na verdade, esse polo positivo e negativo significa um potencial maior e um potencial menor. Aquele que a gente chamou de potencial elétrico, tá? Então, eu diria que o positivo é o que tem o maior potencial
e o negativo é o que tem a menor potencial, tá? Eu vou observar que aí esses caras estão ligados a um material metálico com corte transversal aí. Percebam que os elétrons estão aí. Os elétrons estão em movimento? Estão. Mas eles estão em movimento aleatório. Quer dar um print, pessoal de Morro Barras? Só um segundo, tá, galera? Pessoal de Barras está pedindo para dar um print. Aí em Barras, nessa definição de eletrodinâmica, é isso que você quer? Dar um print? Me dá um ok aí. Pronto, massa. Deu? Então vamos nessa. Galera, ó, nada, tranquilo, Barras. Quando precisar, estamos aqui. O que eu estava colocando para vocês? Observe que os elementos, eles têm elétrons, mas os elétrons estão se movimentando? Estão, mas estão se movimentando de forma muito desordenada, não existe uma ordem, não existe uma indicação. Sabe por quê, pessoal? Porque esse material metálico que está aí, esse cilindro, ele não está ligado, ele não está fechando um circuito. Como eles não estão fechando um circuito, o que vai acontecer? Como ele não fechou um circuito, eu não tenho como ordenar a corrente elétrica. Mas você vai perceber que quando eu ligar os dois fios nas extremidades, eu vou fechar o circuito. E aí, quando eu fecho o circuito, eu vou ordenar qual o sentido que os elétrons devem se propagar. Tá? Olha aí, nesse caso, vou fechar, ó, estão desordenados, vou fechar o sistema. Existe uma diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. E lembre, o mais é o de maior potencial e o outro é o de menor potencial. Ó, liguei. Você está percebendo, quando eu ligo, olhe que os elétrons saem do negativo e correm para o positivo. Claro, os elétrons são negativos, eles não querem ficar junto com os negativos, eles querem se aproximar de quem? Do positivo, ok? Olha aí, tá? Então, a corrente está acontecendo, ela está se deslocando do ponto negativo para o positivo. Essa corrente aí, pessoal, é o que a gente chama de corrente real. Na realidade, é isso mesmo, os elétrons saem do negativo para o positivo, eles se afastam do negativo e seguem para o polo positivo. Isso é o que acontece na real. Mas a gente convencionou dizer que a corrente elétrica vai no caminho contrário. E a gente vai estudar desse jeito. Professor, mas por que se convencionou? Você sabe que isso não é assim. Na verdade, nós só viemos descobrir que a corrente elétrica fazia isso depois de muito estudo. Como é que a gente havia discutido? A gente pensou assim, ó, os cientistas imaginaram. Sempre a tendência é você sair do de maior para o de menor potencial. À medida que você vai se movimentando, é que o potencial diminua. E ele havia entendido que como o positivo tem maior potencial que o negativo, imaginou-se que a corrente iria partir do positivo para o negativo. Só que depois a gente descobriu que essa corrente, na verdade, era uma corrente de elétrons, era uma corrente de cargas negativas. Então, essa corrente de carga negativa vai fugir do negativo e vai para o positivo. É isso que eu estou dizendo. Então, essa corrente que está aparecendo para vocês é a corrente real, mas a gente vai estudar a corrente no estado convencional, que a gente vai dizer que vai partir do positivo para o negativo. Ó, o pessoal de Santa está pedindo para voltar aquele slide. Santa, eu vou pedir a vocês um favor. Faça um favor para mim. Dá um print aí, tá? Eu vou voltar e você dá um print. Tá bom, galera? Rapidinho. Vou voltar para dar um print. Em eletrodinâmica. Certo, pessoal? Beleza? Ok? Pronto. Então vamos voltar para aqui, tá? A gente estava falando, então, que estava em desordem, não existia uma corrente de elétrons. Existiam elétrons, mas os elétrons estavam se movimentando de forma aleatória. Quando a gente faz a ligação, quando a gente liga a fiação, observe que eu crio agora uma corrente de elétrons, ou seja, a corrente de elétrons é ordenar o sentido em que os elétrons vão percorrer o circuito, tá ok? E a corrente real, ela parte do negativo para o positivo, tá bom? Vamos lá. Então, os elétrons, eles estão passando pela fiação. Olha essa figura aí do lado, pessoal, à direita da sua tela. A gente tem uma bateria, uma pilha, tá vendo? Ela tem um polo positivo e tem um polo negativo.
os elétrons estão passando por dentro do fio e isso faz acender a lâmpada. A corrente elétrica faz acender a lâmpada, tá? Bom, vou mostrar a vocês de novo. Imagine aí que isso aí é um condutor. O que é um condutor? Um material elétrico, mas ele não está ligado a nada. Então, observe que os elétrons estão se movimentando para todos os lados. Ele se movimenta de forma bem desordenada, bem aleatória. Sabe o que é que eu vou fazer? Isso aí é um pedaço de fio. Os elétrons estão assim no fio. Estão se movimentando desordenadamente. Eu vou fazer uma ligação. Eu vou ligar as duas extremidades desse fio a um gerador que vai criar entre os fios uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, mais e menos, ou seja, de maior potencial e de menos potencial, que a gente chama de mais e menos, vai fazer com que os elétrons sejam ordenados. E eles serão ordenados em que sentido? No sentido do negativo para o positivo, ou seja, a corrente elétrica real vai sair. Os elétrons partem do polo negativo, ou seja, de menor potencial para o de maior potencial, ok? Olha aí, tá vendo? Olha como os elétrons foram arrumados, foram ordenados para sair. Foi uma ordem a eles. Sigam do negativo para o positivo. Por quê? Se os elétrons são negativos, a tendência dele é fugir do negativo e ir para o positivo, tá? Beleza? Vamos lá. Bom, olha aí, a corrente elétrica. A gente fechou, ó, abriu, fechou, abriu, fechou o circuito. Quando eu fecho o circuito, eu permito que haja uma corrente de elétrons, ou seja, os elétrons conseguem passear pelos condutores, ok? Então, eu vou cortar uma seção aí transversal desse fio para vocês verem os elétrons passando. Lembre que eu tenho dois potenciais, o potencial na extremidade A e a potencial na extremidade B. Os elétrons estão saindo de A para B, então ele está saindo de menor, A é negativo e B é o positivo, então ele está saindo do menor para o maior. Olha aí, eu ordenei os elétrons, então na área transversal vai passar uma quantidade de elétrons. Essa quantidade de elétrons, pessoal, vai ter uma carga. Lembre que cada elétron desse, o que facilita a corrente elétrica, pessoal de várzea. Primeiro, o que facilita, você me diz, ter um bom condutor. Se ele é bom condutor, se eu for comparar, botar plástico e botar um fio metálico. Claro, o fio metálico, por ser melhor condutor, a tendência dele é facilitar a corrente elétrica. Outra coisa, quanto maior for a diferença de potencial, ou seja, quanto maior for a diferença entre o polo positivo e o polo negativo, a gente vai descobrir que essa corrente ela vai aumentar. Então, quanto maior for essa DDP, diferença de potencial, certo? Maior vai ser a corrente elétrica. Então, isso tudo facilita a passagem da corrente elétrica, tá? Então, galera, percebam, quando a gente viu, eu tenho uma série de elétrons que vão sair do potencial A para o potencial B. Tá vendo? Eles todos estão percorrendo o caminho de um ponto para o outro. E ele está saindo de A para B porque A é o de menor potencial e B é o de maior. Então, A é o negativo e B é o positivo. Então, isso aí, essa quantidade de elétrons passando é o que eu vou chamar de corrente elétrica. Agora, professor, como é que a gente faz para calcular essa corrente elétrica? Calcular, você quer saber qual a intensidade, quanto foi a corrente elétrica, qual a intensidade da corrente elétrica, tá? Para a gente calcular, a gente precisa saber qual é a carga, qual a quantidade de elétrons que passa por ali, certo? Se é um, se são dois, se são três, certo? Quanto maior for o número de elétrons, significa que a corrente elétrica o quê? Aumentou, porque eu tenho mais elétrons passando ali ao mesmo tempo. Vamos voltar para vocês verem? No início, quantos elétrons passaram? Na verdade, só passou um. Então, imagine, está passando um elétron por segundo. É uma correntezinha, de um elétron por segundo. Olha agora, estão passando 2 elétrons por segundo. Olha, a corrente aumentou, porque o número de elétrons está sendo aumentado. E agora estão passando 3 elétrons por... então você está me dizendo que a corrente elétrica é diretamente proporcional à quantidade de elétrons, ou seja, à quantidade de carga. Porém, é inversamente proporcional ao tempo. Olha o que eu estou te dizendo. Quanto maior a quantidade de elétrons, quanto maior a carga
de elétrons que passa por ali, no menor intervalo de tempo, significa que a corrente elétrica ela está sendo o quê? Maior, certo? Então, quanto maior o número de elétrons, quanto maior a carga elétrica aí, no menor intervalo de tempo, maior é a corrente, tá? E com o professor, como é que eu vou calcular a carga? Lembre, pessoal, cada elétron, ele tem uma carga que a gente chamou de carga elementar ou fundamental, que valia 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu passar apenas um elétron, está passando ali uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu passar 2 elétrons, a gente vai ter 3,2 vezes 10 a menos 19. Certo? Certo. Beleza. Bom, o pessoal de Cariranha está perguntando aqui, professor, esta corrente elétrica é a convencional e gerada pelas usinas? Não, essa na verdade gerada pelas usinas, a corrente real na usina, a corrente sai do de menor para o de maior potencial, é a corrente real. E você me pergunta, professor, por que algumas cidades têm correntes diferentes? Talvez, eu acho que você está perguntando, claro, a corrente muda porque mudou na realidade a chamada DDP, a voltagem. Em algumas cidades, por exemplo, Salvador vive isso. Em algumas partes da cidade de Salvador, a voltagem, gente, é de 220, mas 220 não é a corrente, é a voltagem da corrente. É 220, em alguns pontos, na grande parte de Salvador, é 110, certo? Na realidade é 127, a gente chama de 110. Então, talvez, o que você quer saber, Cícero, é essa relação. Você vai me falar aí, por exemplo, lá em casa a corrente é de 220, mas 220, quando a gente fala que a corrente é 220, a gente está falando que a corrente, a gente está falando do potencial, da DDP, da diferença de potencial. Então, a gente vai descobrir aqui que corrente elétrica não pode ser dada em volt, corrente elétrica é dada em ampere, tá? Então, e aí depois eu vou fazer, não, o 220 watts é a potência, por exemplo, do seu liquidificador, de sua geladeira, é a potência. Que legal que vocês estão falando isso, porque é bom quando a gente entrar em potência elétrica para a gente poder diferenciar, certo? Ó, porque a gente pensa assim, o que é 220 volts, o que é 220 watts, são coisas diferentes. 220 volts é a DDP da corrente e 220 watts é a potência de alguma máquina que eu vou utilizar naquela corrente, tá? Corrente elétrica, na verdade, tem que ser dada em ampere, tá? Vou mostrar aqui a vocês, tá? Olha aí. Lembrar, pessoal, carga, olha aí, dá uma olhada no que eu estou mostrando a vocês aí no slide. A carga lá em cima é dada em coulomb. E o tempo não é carga sobre tempo? Carga é dada em coulomb e o tempo é dado em segundos. Coulomb por segundo é chamado de ampere, tá? Então é ampere, ok? Então corrente elétrica não é dada em volt, corrente elétrica é dada em ampere. Tá aí. Quem quiser copiar, dá uma copiada nisso aí. Vou deixar aí para vocês darem uma copiada. Esse ampere é em homenagem ao senhor André Marie Ampère, tá? De nada, meu querido. Quando precisar, Cícero, a gente está aqui para isso mesmo. Perguntem, a participação de vocês é essencial, é necessária. E quando a gente chegar nessa parte, eu vou fazer uma relação mais adiante entre corrente elétrica e DDP. Você vai entender o que eu estou dizendo. Que quanto maior for a DDP, você vai descobrir que é necessário para levar a corrente. Quer ver? Quando você passa na estrada, tem fio de alta tensão. Ó, tensão é a DDP. Imagine que aquela fiação ali chega a 10.000 volts. Em sua casa você diz que é 110 e 220, lá é 10.000 volts. Sabe por que é necessário? Porque quem faz a corrente percorrer e ir de um lugar para outro é essa diferença de potencial. Quanto maior for a diferença de potencial, a gente vai descobrir que eu dou a essa corrente mais energia para ela ser transportada de um lugar para outro. Então, para a energia sair da hidrelétrica e chegar até sua casa, ela tem que ter energia
para se movimentar. E eu só consigo dar a ela essa quantidade de energia de movimentação se eu aumentar a diferença de potencial. Então, por isso, nas usinas hidrelétricas existe uma coisa chamada estação subelevadora, ou seja, o que é elevar a DDP para conseguir jogar essa corrente para sair de lá e chegar até sua casa. Tá. Pronto, o pessoal pediu para botar o lápisinho aí, ó o lápis, tá bom? O consumo de energia de 220 watts é igual a 110 watts. De novo, pessoal, isso que você está me botando como watt não é a mesma coisa de volt. O watt é a potência. Claro, se eu tenho uma máquina com uma potência de 220 e outra com uma potência menor, essa que tem uma potência de 220 vai consumir naturalmente mais energia do que uma máquina de menor potência, certo? Então, cuidado. O consumo de energia de uma máquina mais potente, imagine, você tem um carro, você tem uma Lamborghini e um Fusquinha. A Lamborghini naturalmente é mais potente, então ela naturalmente vai consumir mais combustível, mais energia do que o Fusquinha. Então, com certeza, quanto maior for a potência da sua máquina, maior é o consumo dela. Então, mais cuidado para vocês não confundirem, cuidado para não confundir o watt com volt. A gente vai trabalhar essa unidade inteira, essa diferenciação para vocês, tá? O que diferencia monofásica de trifásica? Lembrar, galera, é o seguinte: em uma eu só tenho um negativo, na outra eu tenho um negativo, tenho um positivo, e a trifásica você tem uma vantagem que você ainda pode fazer o seguinte: você tem a trifásica, você tem o nosso, que a gente chama de fio terra. Isso é muito bom quando você vai trabalhar com material que tem o risco de queimar. Esse trifásico, ele é importante porque ele inclusive isola seu sistema, tá? A quantidade de fios positivos para certas máquinas funcionar. Pessoal de Suzinho, você precisa ser específico para mim. Que máquina que você está falando? Se for possível você me descrever, é mais fácil, porque isso aí é um sistema elétrico, um circuito elétrico, vai depender do material, vai depender da máquina, tá? Beleza? Galera, e aí, pode seguir adiante? Pode seguir? Me digam aí. Observem, tá vendo? O símbolo aí, a unidade de medida é o ampere, ok? Passou rápido, um ferro de passar roupa e um liquidificador, eu não consegui ler o restante. Me diga aí de novo, por favor, tá? Bom, pode seguir, ok? Então vamos nessa. Vamos falar agora, pessoal, da natureza da corrente elétrica, tá? A corrente elétrica que a gente estava comentando, ela pode ser de duas formas. A gente pode falar, corrente elétrica ela pode ser classificada em corrente eletrônica. O que é essa corrente eletrônica? É aquela que utiliza os fios, tá? Constituída pelo deslocamento de elétrons livres, aonde no material metálico. Lembra que eu disse que a fiação metálica ela é rica em elétrons livres? Então ocorre principalmente nos condutores metálicos, tá? Nos condutores metálicos. Não, pessoal de Macururé, desculpa. Não precisa copiar essa parte não, tá? E a corrente também pode ser uma corrente iônica. Lembra que eu falei assim, ó, que eu ia falar mais adiante sobre algumas soluções que permitem, que facilitam a passagem da corrente elétrica? Quer ver um experimento, gente? Se você pegar em casa e pegar uma pilha dessa AA, certo? Em casa, botar um fiozinho ligado a ela e uma lâmpada, uma pequena lâmpada. Se você cortar esse fio e colocar em água de sua casa, provavelmente a lâmpada vai acender de forma muito fraca. Provavelmente, tá? Mas veja só, se eu nessa água dissolver sal de cozinha, NaCl, sabe o que é que acontece? A lâmpada vai acender de forma mais intensa, mais forte. Por quê? Porque a água ela vai dissociar esse sal de cozinha, NaCl, ele vai dissociar em Na+, e Cl-. Então eu vou criar íons positivos e negativos, eu vou criar cargas elétricas, cátions e ânions. Essas cargas serão deslocadas de um lugar para o outro. Mas, professor, e se eu quiser dissolver açúcar?
Açúcar não funciona, porque açúcar não é uma solução iônica, é uma solução que a gente chama de solução covalente. As ligações covalentes não são dissociadas em água, então por isso ela não vai aparecer os íons positivos e negativos, logo ela não vai conseguir transportar a corrente elétrica de um lugar para o outro. Então, é o que ele diz, corrente iônica é constituída pelo deslocamento de íons positivos e negativos, movendo-se simultaneamente em sentidos opostos. Claro, aqueles que são positivos vão correr para o polo negativo e aquele que é negativo vai correr para o polo positivo. Isso ocorre nas soluções eletrolíticas. Quem são essas soluções eletrolíticas? Eu tinha dito antes a vocês. As soluções misturadas com ácido, base ou sais, tá? E nos gases também ionizados, como por exemplo, como é que eu posso ionizar o ar? Um relâmpago, ele tem uma descarga elétrica tão gigantesca que ele tem a capacidade de ionizar o ar. Ou essas lâmpadas fluorescentes também, ali é uma descarga elétrica que ioniza o ar, tá? Bom, ó, vou voltar rapidinho, pessoal, ver aí os tipos de corrente. Corrente eletrônica, tá? Dá um print para mim. O pessoal perguntou ali, ó, por que um chuveiro elétrico, às vezes ao ligar, ele fica dando choque na torneira? Simples. Foi você que instalou esse choque, esse chuveiro aí? Não, né? Porque é o seguinte, lembre que quando você vai instalar o chuveiro elétrico, você já deve ter observado ou deve ter tentado instalar. Note que ele tem 3 fiações. São 3 fios que saem dele. O positivo, o negativo e o neutro. Tá, pessoal? E aí a gente vai ter, desses 3, a gente tem aquele que é o terra. Se você não aterrar, se não fizer, o pessoal de Suzinho já está avisando, se você não aterrar, se faltar aterramento ou se não aterrar direito, ele vai sobrecarregar. E o que é que ele vai fazer? Ele vai descarregar na própria água ou em algo que esteja ali. Por que ele está falando da água, professor? Porque quem que vai te dar choque é a torneira, e a torneira normalmente ela é o quê? Metálica. Se você tivesse uma torneira de plástico, teria problema? Não, porque o plástico, a descarga seria tão pequena que não teríamos essa descarga elétrica em você. Mas observe que normalmente essa torneira é uma torneira metálica, então a corrente elétrica desce pela água e a água é condutora elétrica. Ó, a água em sua casa é condutora elétrica, porque ela não é água pura. Ela é uma mistura. Ali tem uma série de sais dissolvidos, dissociados na água. Água pura é boa condutora de energia elétrica? Não, porque a água forma ligação covalente entre os hidrogênios e o oxigênio, então ela não dissocia. Mas a água é uma solução, né? Ela é um solvente que ela consegue dissociar os sais. E sua água é cheia de sal, cheia de metais. Quer ver? Sua água é rica em sódio, é rica em cloro, ela é rica em flúor, então ela é cheia de íons. Então, por isso, ela consegue carregar a corrente elétrica, ok? Dado o print na corrente eletrônica, dá o print agora na corrente iônica, que a gente ainda vai seguir, viu? A gente ainda tem muito que ver, tem exercício para fazer, tá? E hoje eu vou botar vocês de castigo, vocês vão fazer um exercíciozinho, viu? Se segurem. E aí, podemos seguir? Massa. Beleza, galera. Então, vamos lá. Vamos então agora discutir aquilo que eu estava falando antes, que vocês perguntaram há pouco tempo. Vocês me perguntaram o seguinte, água é um condutor elétrico? Ó, pessoal de Ramalho, foi o que eu acabei de dizer. Entenda, água pura, H2O, não é boa condutora elétrica. Não. Por quê? Porque ela forma ligação covalente e ponte de hidrogênio. Ela não dissocia em íons, então ela não é boa condutora elétrica. Professor, mas eu pisei na água lá em casa, dizem que se eu pisar na água e pegar na geladeira que está desaterrada, eu tomo choque. Verdade. Mas a água não conduziu? Na realidade, você não tem água pura em sua casa, pessoal. Você tem água mineral, você tem água tratada, e se a água foi tratada, ela é rica em cálcio, ela é rica em sódio, ela é rica em flúor, ela é rica em cloro. Aí, então você tem uma mistura de sais. Então essa sua água é uma água
mineral, ela é rica em minérios, então você não tem água pura. Então eu estou te afirmando, água pura não é boa condutora, mas o que você tem em sua casa não é água pura. Você tem uma solução, você tem uma mistura. Massa? Não é para copiar não, Valente, viu? Exato, pessoal de Pituba, nesse caso você tem sais, você tem uma dissociação iônica, você tem ali, você tem íons positivos e íons negativos, tá? Galera, veja só, eu agora vou discutir com vocês aquilo que eu estava falando da corrente. A corrente, ela pode ser o quê? Ela pode ter o sentido real ou ela pode ter o sentido convencional. Vamos lembrar o seguinte, no sentido real dela, se é elétrons, os elétrons vão querer se aproximar do polo negativo ou se afastar do polo negativo? Diga aí para mim, os elétrons vão querer se aproximar ou se afastar do polo negativo? Porque elétron tem carga negativa. Ele vai ser atraído pelo negativo ou vai ser repelido? Então ele vai querer sair do negativo para o positivo ou do positivo para o negativo? Se afastar, né, pessoal? Exato. Pessoal de Capinduro, de Morrinhos. Eita, lerê. Ó, eu fiz as perguntas, eu não vi ninguém errar até agora, viu? Que massa. Tá bom demais isso aqui. Então, é isso aí, gente, ó. Essa corrente, quando os elétrons saem do negativo para o positivo, é o que realmente acontece. Então a gente vai chamar isso aí de sentido real da corrente. Mas a gente convencionou dizer que os elétrons vão sair da parte positiva da positiva para a negativa, certo? Então o sentido real da corrente, o sentido real da corrente é do negativo para o positivo, mas o sentido convencional, a gente convencionou dizer que ele vai do mais para o menos. Mas isso tem problema? Não tem problema nenhum, gente. O importante é você entender o número de elétrons, ou seja, a carga que passa ali em cada unidade de tempo. Não importa se o sentido é do menos para o mais ou do mais para o menos. Se você entender a quantidade de carga que se passou ali, tranquilão, viu? Então vamos lá. Aí, ó, a corrente está vindo o I, ao sentido do I está sendo do negativo para o positivo e o campo elétrico do positivo para o negativo. Isso era o sentido real. Mas quando a gente convenciona, a gente diz que a corrente elétrica está no mesmo sentido do campo, saindo do positivo para o negativo. Tá ok? Bom, pessoal, vamos usar aquela fórmula que vocês copiaram aí na estante. Vamos ver uma questãozinha? Vamos para lá? Vamos olhar essa questão? Olha o que o cara me diz. Ele me diz assim, uma corrente elétrica de intensidade igual... Ó, não precisa copiar isso aí não, tá, gente? O texto da corrente elétrica, eu vou pedir a professor Torquato, ele vai colocar para vocês. Já falei com ele aqui, viu? Certo, pessoal de Utinga? Tranquilo. Entre os dois fios, como sabemos, qual o negativo e qual o positivo? Galera, não existe fio positivo e não existe fio negativo. Quem é positivo e negativo é o gerador. Se esse fio está saindo do polo negativo do gerador, ele é negativo. Se ele está saindo do polo positivo do gerador, então para você saber se o fio é negativo ou positivo, a gente tem que olhar o gerador. Normalmente, quando a gente usa fiação de casa ou de carro, a gente usa o vermelho para simbolizar o positivo e o preto para simbolizar o negativo. Mas isso tem que ser assim, professor? Tem que ser sempre o preto para o... Não. A gente acabou convencionando, e de novo mais uma convenção, porque fica mais fácil a gente identificar. Olha, gente, vamos criar uma convenção aí, que aí todo mundo, quando a gente fizer essa, a gente já olhou, já viu, já sabe quem é positivo, já sabe quem é negativo, facilita para todo mundo. Essa é uma convenção, é um acordo. Então, por isso, normalmente, se você quiser inverter em sua casa, você pode? Pode. Um fio preto do fio vermelho, não tem nada onde a composição é a mesma, só mudou as cores. Daquela capa que cobre, porque dentro é cobrezinho. É o valor é o cobre, o próprio fio. É igualzinho. Mas vamos convencionar assim. Vamos deixar a cor vermelha para o positivo e o preto para o negativo. É uma convenção, tá ok? Bom, galera, ele diz assim, ó. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma seção transversal em 1 minuto.
Lembrar que o cara chamou a atenção que 1 minuto é igual a 60 segundos, certo? O que acontece se colocar errado? Nada. Não acontece nada, porque o fio dentro, o cobre, é o mesmo para os dois. Então, botar o vermelho no negativo e botar o preto no positivo, que é contrário àquilo que a gente estava falando, não vai acontecer nada. Ele vai funcionar normal. Agora, o que a gente convenciona para que todo mundo, quando chega e olhe a fiação, mesmo que não tenha sido você que tenha feito a instalação, se não foi, não foi eu que fiz a instalação, como é que eu vou saber? Bom, aí a gente cria um acordo. Vamos criar um acordo, vamos fazer assim, ó, gente, todo mundo pega o vermelho e bota como positivo e bota o preto como negativo. E aí qualquer pessoa que chegar já sabe e a gente resolve o problema. É muito mais fácil, tá? Vamos lá. Galera, eu vou, como sempre, eu prefiro explicar a vocês utilizando a câmera documento. A câmera documento porque vocês conseguem perceber o que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Eu vou recolher os dados. Bom, vamos lá então. O pessoal acompanha comigo. Ele diz assim, uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes. Ó, I igual a 5 amperes. Percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma seção transversal em 1 minuto. Olha o tempo, 1 minuto. Mas lembre, se ele me deu a carga em ampere, gente, a gente não pode trabalhar o tempo em minuto, a gente tem que trabalhar o tempo em segundos. E ele me disse, 1 minuto tem quantos segundos? 1 minuto tem 60 segundos, ok? Então vamos descobrir a carga, pessoal? Vamos lá? Fórmula de intensidade de corrente elétrica. I igual a carga sobre intervalo de tempo. O I vale quanto? 5. Q é o que ele me pediu, a carga que passa por ali nesse intervalo de tempo. E o tempo foi quanto? 60 segundos. Então o Q vai ficar 60 vezes 5. Quanto dá 60 vezes 5? 300. E lembrar, carga elétrica é dada em coulomb. Então, a resposta é 300 coulomb. Bom, ó, o pessoal de Suzinho já tinha dado a resposta há tempos. Muito bem. É verdade, pessoal de Itaguaçu. Mas em carros correm o risco de queimar o som. Peraí, você corre o risco se você não observar na sua bateria qual é o fio que está saindo do positivo e qual é o fio que está saindo do negativo. Um cara que trabalha com som tem que ter no mínimo essa preocupação. É responsabilidade dele como técnico olhar. Se ele fizer errado, condene, porque ele está errado, ele tem que olhar antes. Então, ó, pessoal, certo? Valeu, galera. Então, tá aí, 300 coulomb, tá? Vamos dar uma olhada aqui no slide, porque também a gente tem a solução para vocês acompanharem aqui no slide. Ó, lembrar, a carga a corrente elétrica é carga sobre tempo, e você me disse que a corrente era 5, que o tempo foi 60 segundos. O que é que eu fiz? Multipliquei 60 vezes 5 e achei o quê? 300 coulomb. É o valor da carga. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos para a segunda questão. Olha o que ele me diz na segunda questão. Ele me diz, pela seção reta de um condutor de eletricidade passam 12 coulombs, a carga, olha a carga, 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a... Vamos lá? Vamos resolver? Olha para aqui. Primeiro eu vou recolher os dados da questão, certo? Vamos lá. Vamos recolher os dados da questão. Primeiro ele me diz o seguinte, pessoal. Ele me diz que a carga que passa por ali é uma carga de 12 coulombs. No tempo, no intervalo de tempo de 1 minuto. Beleza? Mas lembrar, a gente não trabalha em minuto, a gente trabalha em segundos. Então, ele me pediu o valor da corrente.
Qual é a fórmula de corrente? Você me disse, para calcular a corrente, é só dividir a carga pelo intervalo de tempo. Então, a corrente elétrica vai ser 12 dividido por 60. Espera aí, quanto é 12 dividido por 6? 12 dividido por 6 é 2. Então, 12 dividido por 60 é 0,2. 0,2 o quê? Amperes. Está aqui a resposta, certo? 0,2 amperes. Então, vamos dar uma olhada no slide para a gente ver a solução disso aí e descobrir qual é a letra. Já sabe, a resposta é a letra B. De novo, ele me pediu a corrente, botei, a carga foi 12, o tempo 60, 12 dividido por 60 dá 0,2 ampere. Logo, a resposta correta é letra B de bola, certo? Letra B de bola. Vamos fazer mais uma questãozinha? Acho que é bom, né? Treinar um pouquinho mais. Vamos partir para a terceira questão aí, tá? Olha o que ele me diz na terceira questão. Ele me diz assim, uma corrente elétrica com intensidade de 8 amperes percorre um condutor metálico. A carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Coulomb. Determine primeiro o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma seção transversal desse condutor por segundo e marque a opção correta. A primeira pergunta dele é: qual é o tipo de partícula que passa de um lado para o outro? Quando ele lhe pergunta o tipo de partícula, pessoal, ele quer saber se no fio está passando o quê? Prótons, elétrons ou nêutrons? Qual é a partícula atômica que está passando aí? É prótons, elétrons ou nêutrons? Me diga aí. A primeira pergunta dele é essa: qual é o tipo de partícula? Se é prótons, elétrons ou nêutrons? Qual é? Elétrons? Não, pessoal de Carinhanha. De Marqueiro, sim, é elétrons. Que passa é elétrons. Buriti, Morrinhos. Exato. Lembre que os prótons estão dentro do núcleo, eles não podem sair. Por que o nome é corrente elétrica? Simples, porque o que passa são o quê? Elétrons. Então, o que está passando de um lugar para o outro, os prótons não podem sair do núcleo. Os prótons estão presos, aprisionados no núcleo do átomo. Então, quem tem essa liberdade de se movimentar para um lado e para o outro são os elétrons. Então, por isso o nome é chamado de carga de elétrons ou carga elétrica, certo? Que a gente está chamando aí de corrente de elétrons ou corrente elétrica, ok? Então, quando ele me perguntou qual era o tipo de partícula, ele pediu para você dizer, são os elétrons. Primeiro tipo de partícula são os elétrons. E depois ele me perguntou qual a quantidade de elétrons que passa nesse condutor por segundo. Então vamos lá, vamos descobrir, tá ok, pessoal? Agora vai para a parte do cálculo, tá bom? Vamos lá de novo para a nossa câmera documento, tá bom? Vamos lá, galera. Olha só, vou recolher os dados. Primeira coisa que ele me disse é que a intensidade da corrente era de 8 amperes. Ele me disse que um elétron, a carga elementar, a carga de um único elemento de um elétron, é 1,6 vezes 10 a menos 19. E me disse, ele queria saber a quantidade de elétrons que passa ali por segundo, então no intervalo, no tempo de apenas 1 segundo. Beleza? É o que ele está me pedindo. Então, para eu descobrir a quantidade de elétrons, pessoal, eu primeiro preciso descobrir qual é a carga que está passando ali. Como é que eu faço para calcular a carga? A gente já fez esse cálculo. I é igual a carga sobre intervalo de tempo. Qual foi o I? Quanto foi a corrente que passou ali? Você me disse 8 amperes. A carga eu quero descobrir. E qual foi o tempo que ele disse? Ele quer saber a cada 1 segundo. Então, a quantidade de carga, a quantidade de elétron, a carga que passa ali, é uma carga de 8 Coulomb. Essa é a carga. Mas ele não me perguntou qual era a carga, ele me perguntou quantos elétrons passam por ali.
Olha a pergunta. Aqui eu estou descobrindo a carga, mas ele quer saber o número de elétrons. Professor, como é que você vai fazer então para descobrir a quantidade de elétrons? Tem uma fórmula que me diz isso. A gente viu na estante e vocês copiaram. Lembra? A gente botou aí o lápis. Vocês copiaram, vocês descobriram que carga é N vezes E. Onde é isso aqui, ó. É a carga elementar, a carga fundamental. Mas você me disse, a carga total que passou foi uma carga de quanto? De 8 coulombs. Então, no lugar de Q, eu estou substituindo 8. O número de elétrons que passou é o que ele está perguntando. Quantos foram? Quantos elétrons passaram ali? Essa é a pergunta dele. Quantos elétrons passaram ali? Certo? E qual é a carga fundamental do elétron? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Pronto. Galera, esse cara aqui está multiplicando. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, cuidado para não confundir. N vai ser igual a 8 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Pronto. Olha aqui. N vai ser... Esse 10 a 19, gente, a gente vai usar ele daqui a pouco. Ele vai subir. Mas primeiro eu tenho que dividir. Quanto é 8 dividido por 1,6? Quanto é 8 dividido por 1,6? 8 dividido por 1,6, gente, vai dar 5. 8 dividido por 1,6 dá 5. Esse 10 era elevado a menos 19. Mas lembra que quando esse expoente sai do denominador, ele vai para o numerador, ele sai, ele muda o sinal, ele troca, ele que era negativo vai passar a ser o quê? Positivo. Pronto, achamos a resposta. O número de elétrons, que era o que ele estava me pedindo, que passa, é 5 vezes 10 a 19 elétrons. Vamos ver aí qual é a resposta? Ele me deu aí, ó. Ele me perguntou, letra A, o que passa é elétrons. Então, peraí. Qual era a partícula? Letra C, D e E tão falsa, porque ele me disse que as partículas eram prótons. Então, já descartei as letras C, D e E. Só sobra a letra A e B. Por quê, professor? Porque ele me perguntou qual era o tipo de partícula. Você já me respondeu. O tipo de partícula são o quê? Elétrons. Então, só pode ser letra A ou B. Mas nós fizemos o cálculo porque ele me perguntou quantos eram as partículas, quantos elétrons haviam passado. 5 vezes 10 é 19. Então, o número de elétrons que passou, 5 vezes 10 é 19. E aí, claro, o pessoal de Capim Duro já respondeu. Elétron para chuchu, isso aí, professor. Certo? Então, Capim Duro já respondeu, letra B. Com certeza, é isso mesmo. Certo? Massa. Então, letra B. Beleza. Pessoal, eu vou mostrar a vocês primeiro as nossas referências, tá? Aqui, quando vocês forem procurar, estou mostrando a vocês, quando vocês forem procurar lá a resolução da questão, também está no slide quando vocês entrarem no ambiente AVA. Então eu vou mostrar agora as referências. Eu acho que está no momento de a gente pedir a síntese, claro, né? Então vamos lá, de olho na síntese, pra gente... Aqui, pessoal, comigo aqui. Depois desse show de bola de aula aqui do professor Joelson, tá? Foi o que foi dado hoje aqui. Foi o circuito elétrico, os elementos do circuito, a corrente elétrica, definição e cálculo, claro, e tipos de corrente elétrica. Então, minha gente, ficamos aqui com essa aula show de bola. Só lembrando, viu, Joelson, que o pessoal estava fazendo ali a pergunta com relação às contas, né? Porque deu 5. Ainda está com esse... Alguma coisa na potência, mas perguntaram assim, pessoal, aquela conta ali, 8 dividido por 1,6, por que deu 5? Aí só, faça 80 dividido por 16. E facilitou, você vê que logo depois eles disseram, não, tá bom, entendi. Você pega 8 e você tem lá o dividendo, divisor. Então você multiplica por 10 para aquela vírgula lá do divisor desaparecer. Sim. Então você vai ter o quê? 80 por 16, a mesma coisa. Verdade. Tá? Verdade. E aí, Joel, eu
acho que também é bom lembrar para eles que essa aula será postada amanhã, não é isso? Sim, sim. Aí ele vai lá, dá uma Dá uma olhada na aula, é. no nosso ambiente, e aí você revê essa aula tranquila aí. E eu acho que a aula também hoje, professor, foi extremamente produtiva, os meninos participaram bastante, porque o que você falou, eu acho que é um tema de interesse deles, e assim, já vi que nas próximas aulas a gente vai discutir bastante. Galera, venham com as dúvidas, venham com as perguntas. Venham com sede, né? Venham com... Sede de conhecimento. Venham com sede de conhecimento. É claro que o professor Torquato, quando ele perceber, não, gente, a gente ainda vai falar sobre isso, ele vai dar uma filtrada, acho que é importante, até porque você vai ter mais subsídios para entender melhor depois, tá bom? Galera, obrigado pela aula, pelo carinho, pelo cuidado, pela participação. Fiquem com Deus, tá? Beijo.